Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A polêmica definição das penas no julgamento do chamado mensalão desencadeia ameaça de reação de protesto de réus e aliados. Hoje nós recebemos o jurista Ives Gandra Martins para falar sobre as posições adotadas pelos magistrados do Supremo Tribunal e as declarações dos insatisfeitos e indignados com as condenações. Doutor Ives, obrigada. Para mim é um privilégio estar com você mais uma vez. Doutor Ives, hoje à tarde, mais uma vez, o relator e revisor, Joaquim Barbosa e Lewandowski, tiveram ali um desentendimento, uma polêmica com um tom de agressividade em torno de definição de penas. A lei é clara sobre essa questão da dosimetria ou é complicada e justifica polêmica como a que nós vimos? Não se justifica polêmica, porque toda lei penal eu tenho uma pena mínima e uma pena máxima. E cabe ao magistrado, em função da importância, da gravidade do crime, dos antecedentes, dosar essa pena. É subjetivo esse critério? Inteiramente subjetivo. Eu sei qual é o mínimo, eu sei qual é o máximo. Dentro do mínimo e do máximo, cada um dá a sua opinião. E é evidente, como o ministro Lewandowski teve mais uma linha de considerar os crimes individualmente, e o ministro Barbosa mais os crimes como sistêmicos, então houve duas teses em conflito. O que aconteceu é que um é favorável à dosagem máxima e o outro à dosagem mínima. E não é a primeira vez que eles polemizam, né? No decorrer deste julgamento, hoje, entretanto, ambos fizeram uma referência que Lewandowski atuava como defesa e ele devolveu que o relator atuava como procurador de justiça, ou seja, acusação. E eles adquiriram esse tom no embate das palavras, no decorrer desse julgamento. Dá para visualizá-los desempenhando funções que não são exatamente a de magistrados? Veja o seguinte, nós temos um presidente do tribunal, que é o Carlos Brito, que tem sido um elemento extremamente moderado e tem acalmado os nervos à flor da pele dos ministros. Estou convencido que, passado alguns meses, eles estarão de novo em bom entendimento. Agora, indiscutivelmente, alguém que vai para ser magistrado, vindo do Ministério Público, ele não se desveste rapidamente da vestimenta de membro do Ministério Público. E quem vem da advocacia, porque o Lewandowski veio da advocacia, foi para a magistratura pelo 5º Constitucional. Então, evidentemente, as acusações são acusações de uma agressão gratuita de um e de outro. Dispensável. Dispensável, mas no fundo eu estou convencido, há 55 anos que eu trabalho no Supremo Tribunal Federal e a primeira sustentação eu fiz há 50 anos. Passado alguns meses, o calor das discussões, tudo voltará ao normal. Uma outra questão, doutor Ives, aliados dos réus condenados entendem que a dureza dos votos sobre a questão formação de quadrilha expôs um teor político deste julgamento para interferir no resultado das eleições no próximo domingo. O senhor vê assim? Não vejo isso. Isso posso dizer com toda a tranquilidade. Essa questão de tribunal, de exceção, julgamento político. Com toda a tranquilidade. Eu conheço muito bem os 11 ministros. Estou acostumado a tratar com eles. Eles partiram para suas convicções pessoais. E houve, mas há o arrepio da lei? Não houve arrepio da lei. O que houve foi duas interpretações. Aqueles que consideravam o crime individual, como aconteceu com o Lewandowski e o Toffoli, que seguiam uma orientação do Supremo, que indúbio teria que ser a favor do réu, e aqueles outros, que foi a grande maioria, que havia um crime sistêmico. Rolou muito dinheiro sem que soubesse para onde esse dinheiro foi. Então houve uma certa flexibilização de jurisprudência anterior em relação a direito penal. Mas eu considero, Maria Lídia, que o resultado final, com todos esses embates, examinando que as teses jurídicas elas vão ser amadurecidas no futuro, tem como grande valor uma possibilidade de mudança de costumes políticos. Pela primeira vez, o Supremo sinaliza que, efetivamente, os costumes políticos têm que ser éticos. O ministro Celso Mello, na meu ver, foi aquele que, com mais firmeza, sem nenhuma agressividade, mas mostrando a densidade do que é representar o povo, que tem que ser representação com honestidade, é que mostrou o teor das decisões. O
voto do ministro Marco Aurélio na questão da formação de quadrilha, ele condenou 11 dos 13. Ele fez uma ironia ali sobre o número de integrantes daquilo que ele chamou de quadrilha, 13, ainda lançou um olhar, exatamente sendo o número 13 o número do PT nas eleições. Isso conferiu ao voto dele um caráter político, essa brincadeira, digamos? Também não acho. Eu conheço bem o ministro Marco Aurélio, aliás, temos livros escritos juntos, e ele é um ministro que muitas vezes dá um toque de ironia que é próprio do caráter dele. As mesmas conversas como nós estamos tendo aqui, mas estou convencido que ele fez isso, mas com o toque de ironia, porque ele tinha claramente a sua visão. E tanto é verdade, Maria Lídia, que o mensalão está pouco influenciando as eleições, porque as eleições dão um outro caráter. O que está procurando saber é o seguinte: pode o representante do povo ser desonesto? O que o Supremo está querendo mostrar é o seguinte: a partir de agora, políticos pensem que os senhores são representantes do povo e não representantes de si mesmos. A última questão, muito rapidamente, doutor Ives. O ex-ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vanuc, entende que o julgamento é político e que, se der prisão para os condenados, eles vão ser vistos e vão assumir a condição de presos políticos. Embora Paulo Vanuc tenha dito que o PT vai acatar a decisão do Supremo. Mas, por outro lado, centrais sindicais, parece que a CUT já está se mobilizando e aliados do PT, além de amigos, de pessoas que estão dando suporte, já anunciam um protesto público, que iriam às ruas contra a atuação e decisão do Supremo Tribunal. No entender do senhor, uma movimentação popular de protesto nesse sentido contra a Suprema Corte do país é um serviço que se presta ao Estado de Direito ou é um desserviço à democracia? Como o senhor vê? Eu acho que é um desserviço à democracia, até porque 8 dos 11 ministros foram colocados pelo PT. O que vale dizer, em última análise, que esse Supremo Tribunal Federal, só 3 ministros foram colocados pelo governo anterior. E acho que a melhor forma é respeitar as instituições. Eu, pessoalmente, reconheço que as duas teses eram teses juridicamente sustentáveis. A do crime individual seria indômito pro réu e a tese do crime sistêmico. Prevaleceu a tese do crime sistêmico, mas a função é respeitar a decisão, porque senão todas as instituições entrarão em frangalhos. Muito obrigado, doutor Ives. Para mim é um Uma boa privilégio. noite.